Bom dia a todos os irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero então começar o nosso estudo na palavra do Senhor. Quero dizer antes que o pastor Ricardo me convidou então para estar trazendo a palavra aos irmãos nesse domingo. Quero deixar um abraço bem forte meu e da Catherine, a todos aqueles que nos assistem, aos irmãos aqui de Setuba, aos irmãos de Pinhal Novo, a todos os irmãos que nos acompanham no dia de hoje, nesta manhã, deixar um grande abraço e realmente eu desejo que Deus abençoe a todos vocês. O estudo da palavra de hoje vai se encontrar lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 13. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, pedir que Deus realmente abençoe esse momento, cada um na sua casa, mas todos sendo alimentados da palavra de Deus e também orar por toda essa situação que está acontecendo no mundo. Vamos então nos colocar em oração. Querido Deus e Pai, agradecemos por mais essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Queremos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor esta manhã, onde nós estamos aqui para escutar aquilo que o Senhor tem para nós, mas também, Pai, queremos colocar diante do Senhor toda essa situação que o mundo está a passar, aqui em Portugal principalmente, essa questão da pandemia, Pai, que o Senhor esteja indo à frente, tratando as pessoas, colocando proteção na vida dos médicos, Pai, também consciência na cabeça de cada um, para que possa também proteger uns aos outros nesse momento. Oramos, Pai, para que o Senhor esteja realmente no controle de tudo isso e cremos nisso, Senhor Deus, que o Senhor esteja a cuidar de cada um que necessita do Teu cuidado, Pai, nesse momento, trazendo saúde a quem precisa, trazendo força a quem precisa nesse momento, especialmente quem está na linha de frente combatendo essa pandemia, e também tranquilidade a todos aqueles que estão em casa por algum motivo, que o Senhor esteja a cuidar de tudo isso, Pai. Agradecemos pela oportunidade que mesmo nós não podemos nos reunir como igreja no templo, nós podemos continuar como igreja recebendo a palavra do Senhor através da internet. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso, Pai. Assim louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes então de ir para a leitura que nós vamos fazer hoje, lá em 2 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 13, eu gostaria de dizer para os irmãos que essa carta, ela é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu e ele endereçou então ao seu filho na fé, ao seu amigo, ao seu companheiro, ao seu irmão Timóteo, né? Ele endereçou essa carta a Timóteo, seu discípulo amado, e ali contém muito sentimento e muito desejo da vida de Paulo para Timóteo. Timóteo então recebe essa carta e eu não sei os irmãos, mas quando eu tenho alguma atividade, algo assim para fazer, alguma grande responsabilidade que eu tenho em mãos, geralmente eu gosto e geralmente eu procuro conselhos das pessoas que têm autoridade sobre o assunto. Por exemplo, se eu for comprar uma casa, eu não vou simplesmente ir comprar uma casa sem conversar com pessoas que entendam do assunto antes. Mas para que eu converse com essas pessoas, eu tenho que entender que elas são autoridades no assunto. E não somente são autoridades, mas elas também vão me passar bons conselhos, porque às vezes as pessoas até conhecem, mas elas não falam as coisas de maneira correta, geralmente até com a intenção de enganar. Então, quando eu vou fazer algum negócio ou ter uma responsabilidade nas mãos, eu costumo buscar conselhos com pessoas que eu considero ser pessoas que têm autoridade no assunto. E sem sombra de dúvidas, Timóteo, como estava a liderar, a trabalhar na igreja de Éfeso, como um líder na igreja de Éfeso, quando ele recebe essa carta do apóstolo Paulo, aquele que era o seu companheiro, o seu amigo, o seu pai na fé, aquele que tem grande autoridade sobre o assunto, Paulo, o grande plantador de igrejas, o grande apóstolo dos gentios, com certeza essa carta vem com grande autoridade. E esses dias estudando acerca do ser pastor, eu entendi e eu li que o pastor ele tem autoridade, no sentido ele recebe a autoridade, ele tem autoridade na vida das pessoas quando ele demonstra conhecimento de causa e também amor por aquilo que ele trabalha, né? Não só o pastor, mas como os exemplos dos demais casos que eu dei. E essa autoridade, principalmente no caso do pastor, ela é divina, não é? Então aqui, além de Paulo ser uma pessoa que tinha grande conhecimento de causa, de trabalhar com igrejas, plantar igrejas,
Paulo também tinha um grande amor por Timóteo, ele tinha esse grande sentimento por ser um filho na fé de Timóteo, ele tinha esse grande carinho pelo seu amigo, pelo seu irmão na fé. Então, Timóteo realmente recebe essa carta do apóstolo Paulo como uma grande autoridade, e hoje nós temos ela aqui na Bíblia, não é? Na palavra do Senhor. Aí, então nós temos a confirmação que além dessa autoridade que Paulo tinha sobre a vida de Timóteo, no sentido de conhecimento e de amor que Paulo tinha por Timóteo, essa palavra, essa carta que Paulo escreveu, ela tem outro tipo de autoridade, a autoridade divina, porque as palavras que Paulo escreve a Timóteo não são simplesmente cuidado, zelo, amor, mas elas são inspiradas pelo Espírito Santo, são palavras que o próprio Senhor dirigiu que Paulo escrevesse a Timóteo e hoje ficasse na nossa Bíblia, aquilo que nós temos como a palavra de Deus. Então são santas palavras. Por isso que nós podemos estudar esse texto e ainda assim, sendo a palavra de Deus viva, nós podemos chegar nessa carta escrita por Paulo a Timóteo e reter grandes tesouros para nós mesmos. A palavra de Deus diz o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação como a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, essas são palavras de Paulo a Timóteo, e nós vemos que é um pedaço da carta de Paulo escrito a Timóteo, só o capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Eu acho que eu não comentei com os irmãos, mas Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, ele está em prisões. É uma das cartas da prisão de Paulo, e ele está preso em Roma. Então, muito provavelmente que Paulo já tinha consciência que ele não voltaria à liberdade, e ele então escreve essa carta a Timóteo, que tem um conteúdo grandioso, mas nesse capítulo 2, ele então que nós lemos, ele começa falando para Timóteo o seguinte: Pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo então diz para Timóteo, meu filho, né, fazendo aquela alegação que eu disse para os irmãos de carinho, trazendo então em palavras o amor que Paulo sentia por Timóteo. Tu, meu filho, e trazendo essas palavras de carinho, Paulo então coloca algo que Timóteo deveria fazer, justamente por Paulo considerar Timóteo, ter amor por Timóteo. Ele se preocupa com Timóteo a ponto de fazer essa afirmação. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo pede para Timóteo se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Nós sabemos que tanto Paulo quanto Timóteo trabalhavam no ministério, e não só trabalhavam no ministério, não é isso que eu quero trazer, mas a questão eram discípulos de Jesus. E naquele momento, Paulo estava em cadeias, todos os discípulos de Jesus estavam a passar por um momento difícil naquela época de perseguição. Tanto que Paulo estava em cadeia justamente pela mensagem do Evangelho. Então Paulo diz assim: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então Paulo diz: Timóteo, chegue mais perto de Jesus, se fortifica. Mas se fortifica onde? Em Cristo Jesus. E como nós fazemos isso?
chegando mais perto daquele que é dono da graça, aquele que concede a graça, a fonte dessa graça. Para Timóteo se fortificar da graça que é em Cristo Jesus, logo Paulo está dizendo: Timóteo, se aproxime cada vez mais de Cristo Jesus. E então Paulo continua: o que há de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aqui nós vemos realmente Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, aquilo que tu recebeu de mim, faça o favor de passar isso a outras pessoas, para que essas outras pessoas transmitam isso a outras pessoas, porque aí nós vemos justamente discípulos fazendo discípulos. Paulo foi um discípulo que fez discípulos para os seus discípulos fazerem discípulos de Cristo Jesus. É o que nós chamamos de a regra 222, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Aquilo que Paulo fala para Timóteo fazer discípulos, transmitir a homens idôneos e capazes de transmitir essa mensagem a outras pessoas. Nós sabemos que isso é uma obrigação, é um dever de todos aqueles que levam o cristianismo a sério. Fazer discípulos é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo traz novamente a memória de Timóteo, qual que seria um foco de Timóteo no Evangelho: transmitir a mesma mensagem a outros, para que esses outros transmitam a outros. Discípulos fazendo discípulos. Então Paulo faz essa alegação a Timóteo e ele continua. E aí ele faz um convite que é muito interessante. Ele convida Timóteo para vir participar de uma festa que estava acontecendo, que era muito boa, uma festa cheia de comida, participar da alegria com Paulo. Não, na verdade não é isso. Paulo diz assim para Timóteo: sofre, pois, comigo. Paulo faz um convite para Timóteo vir e participar do seu sofrimento. Uma coisa que geralmente nós não escutamos falar nesse sentido ou ouvimos isso, não é uma coisa que agrada muito as pessoas, mas aqui Paulo faz justamente um convite para Timóteo participar do seu sofrimento, do sofrimento que Paulo estava passando por estar em cadeias, justamente por aquilo que ele ensinava, que era o Cristo Jesus ressuscitado. Então nós vemos Paulo fazendo esse convite para o seu filho Timóteo, seu filho na fé, e ele continua dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Mas não é pela amizade que os dois tinham, não é pelo carinho que um tinha pelo outro, é por justamente o dono da mensagem que eles transmitiam, Cristo Jesus, como bom soldado de Jesus Cristo. E aí Paulo então fala para Timóteo que não é possível uma pessoa, um militar, aqui, quando ele faz uso da palavra soldado, um militar que deseja receber condecorações do seu superior, não fica se envolvendo em atividades e não perde o foco da guerra se envolvendo com atividades civis. Ele sabe o seu dever, ele mantém o foco naquilo que precisa ser feito. Depois, em outras linguagens, é usado aquele que trabalha que é um atleta, ele foca no seu treinamento. E depois Paulo ainda diz assim lá no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento sobre tudo. Paulo está dizendo para Timóteo: mantenha o foco, eu estou te chamando para o sofrimento, estou te fazendo esse convite para trabalhar na obra do Senhor, focado no dono da obra, sabendo que os teus olhos e a tua missão, a tua visão, o teu objetivo não deve ficar desviando daquilo que realmente interessa, para que então o dono, aquele que te chamou para servir, possa te condecorar, possa dizer que és um bom servo, que és uma pessoa que está cumprindo a sua missão. Por isso que Paulo diz assim, começa dizendo para Timóteo, a tua missão é fazer discípulos, transmitir essa mensagem aos outros, não desvie o foco, não perca de vista aquilo que você foi chamado para fazer. Foque nas ordens do seu comandante, no caso do nosso mestre Cristo Jesus. Aí no versículo 8, Paulo diz assim, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Nós, quando lemos a outra carta de Paulo a Timóteo,
a primeira carta, nós percebemos que, muito possivelmente, Timóteo estava a passar por grandes dificuldades na igreja em Éfeso com alguns líderes que estavam pregando um evangelho diferente, um evangelho misturado, um evangelho não autêntico daquilo que realmente era a palavra de Deus. E quando Paulo faz essa afirmação acerca da ressurreição de Cristo, é muito provável que esses falsos mestres que estavam ensinando, tentavam tirar essa verdade bíblica de que Cristo Jesus ressuscitou. Então Paulo afirma novamente para Timóteo: lute pelo evangelho verdadeiro, não se esqueça que Cristo, da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, segundo aquilo que eu te passei, Timóteo, e o que eu estou pedindo para você passar aos outros. Cristo Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E tanto que Paulo diz assim, essa mensagem ela é tão verdadeira que ele diz no versículo 9: pelo que sofro trabalhos, Paulo passava trabalhos para entregar essa mensagem, pelo que sofro prisões, como nós vemos que Paulo estava preso lá em Roma por aquilo que ele ensinava acerca de Jesus Cristo, como também, portanto meus irmãos, trabalhos, prisões, como um malfeitor, ou seja, Paulo também era tratado como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Apesar de Paulo naquele momento estar preso, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está cativa. Isso serve para nós nesse momento. Talvez nós estejamos em prisões dentro das nossas casas, muitas vezes, mas nós devemos lembrar que apesar das dificuldades que nós possamos vir a enfrentar para transmitir o Evangelho, isso não exime a nossa responsabilidade, porque a palavra de Deus não permanece presa, ela não fica presa. Paulo, mesmo em cadeias, conseguiu produzir cartas que nós temos até hoje. Paulo conseguiu escrever cartas para os seus discípulos, tanto que uma delas nós temos na própria palavra do Senhor, que é essa carta de 2 Timóteo. E talvez a pergunta pode ser feita para nós: nós temos essa certeza que a palavra de Deus não está presa? Se sim, o que nós estamos fazendo então para que ela seja proclamada? De que maneira nós estamos atuando? Paulo não fugiu da cadeia e não fugiu das suas responsabilidades naquele momento que ele tinha que fazer, mas ele achou formas de comunicar e de transmitir, de encorajar a palavra de Deus àqueles que precisavam, tanto na cadeia quanto àqueles que estavam longe através de cartas. Talvez você esteja na sua casa nesse momento de quarentena, talvez você esteja com a sua família, e eu vou levantar uma questão. Que grande oportunidade que nós temos de, dentro da nossa casa, pregarmos o Evangelho aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, a esposa ao esposo, o esposo à esposa. Nós não temos uma oportunidade de ouro em mãos nesse momento? Inclusive, eu quero dizer para vocês que é muito interessante Paulo fazer isso, e às vezes nós tratamos às vezes com certa imprudência ou certa negligência aqueles que estão próximos de nós. Então nós temos uma grande oportunidade de transmitir essa preciosa mensagem àqueles que estão ao nosso lado nesse momento. Não sei se você tem alguém do seu lado passando a quarentena com você, passando esse momento com você. Se você tem, olha a oportunidade que você tem em mãos. Se você não tem, Paulo não se limitou a ele estar preso e escrevia cartas para poder encorajar, incentivar as pessoas e também transmitir o Evangelho do Senhor. Então, fica essa pergunta para nós: o que nós temos feito nesse momento? Mas o que eu ia dizer para os irmãos que é interessante é que nós vemos que este que é o destinatário da carta de Paulo, Timóteo, ele recebeu, ele tinha alguém que ensinava a fé em casa. Por isso que eu estou a dizer para os irmãos, a fé ela passa justamente assim. Os pais podem ensinar os seus filhos, porque nós vemos lá no começo da carta, no capítulo 1 ainda, nós não lemos, mas eu quero fazer essa leitura com os irmãos, capítulo 1, verso 5, que Paulo diz então a Timóteo: a recordar a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó. Então, avós que têm a oportunidade de fazer isso, a sua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Paulo reconhece que essa fé foi transmitida de vó para mãe e de mãe para filho. Então nós vemos o papel importante que tem a família cristã no cunho do Evangelho.
talvez essa seja a oportunidade de ouro que Deus está concedendo a você, família, a você, pai, a você, mãe, a você, avó, de transmitir o Evangelho a quem Deus selecionou e de quem Deus separou para ser chamado de seu. Nós vemos então Paulo dizendo isso, que lá no versículo 10, portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Que foi o que eu falei para os irmãos agora, esse sentido de transmitir a palavra do Senhor. Aí Paulo termina com um belo poema que diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Afinal, Deus é justo, Deus é correto. Se sofrermos com ele, reinaremos com ele. Se morrermos com ele, viveremos com ele, né? Agora, se o negarmos, ele também nos negará. E a afirmação que eu acho preciosa nesse poema é a última, que diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Deus continua sendo fiel. Que essa mensagem fale no coração de vocês, esse trecho da palavra do Senhor alcance os irmãos. A palavra é fiel. Podemos estar passando por algum tipo de sofrimento, algumas dificuldades, algumas limitações, mas Paulo também passou, outros discípulos do Senhor também passaram, mas isso não foi desculpa para eles permanecerem inertes, parados. Mas isso eles usaram e souberam aproveitar o momento para fazer aquilo que estava ao seu alcance. Um bom soldado, um servo fiel, tem um objetivo, que é servir ao seu Senhor. Como e qual é a forma que você tem servido a Deus nesse momento? Deus é fiel. Se você está passando sofrimento por essa causa, se alegre, porque você reinará com Ele. Se você morre por Ele nesse momento, se alegre, porque você viverá com Ele. Então Deus nos dá essas promessas dignas de confiança que se encontram na palavra de Deus, mas também sempre tem o outro lado. Se você negar a Cristo, tudo bem, é direito, mas Ele também te negará. Deus é fiel, apesar da nossa, muitas vezes, infidelidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos e fica essa mensagem. Um grande abraço meu a todos e um ótimo domingo.